Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje será a biosfera e o efeito estufa. Vamos começar. Vamos iniciar definindo o que é biosfera. Então, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, no caso, o planeta Terra. Nós sabemos que todos os organismos são formados a partir de átomos. Esses átomos se agrupam e formam moléculas. Essas moléculas, elas podem se agrupar de dois modos, formando proteínas e assim dando início aí à formação dos seres vivos, ou formando substâncias ou elementos inorgânicos, como por exemplo, algumas moléculas juntas formam o H2O, que é a nossa água, ou a molécula de ferro, o CO2 e etc. Então, tudo no planeta é formado a partir de átomos e moléculas. E as moléculas, quando começam a se juntar com carbono e outras moléculas específicas e começam a formar proteínas, já aí há um encaminhamento para a formação dos elementos orgânicos, ou seja, dos seres vivos. Agora, então, vamos definir o que é o efeito estufa e qual é a influência dele no planeta e na vida dos seres vivos. O planeta Terra, quando estava lá em formação há bilhões de anos, ele nada mais era do que uma bola de metal e rocha. Não havia nada nele, não havia vida, não havia nada. Com a evolução e os eventos que foram ocorrendo, houve aí uma formação de uma camada de gases em volta do nosso planeta que nós chamamos de atmosfera. E ali há diversos tipos de gases diferentes. Há o CO2, dióxido de outras coisas. E esses gases influenciaram muito na evolução dos seres vivos, que a partir desse evento é que o planeta começou a ter uma temperatura mais ou menos estável. E como que isso funciona? Então, o Sol irradia a energia solar, né, através da irradiação da energia luminosa, ele bate no planeta, bate lá na superfície do planeta, no solo ou nas águas, nos mares. Essa radiação, ela retorna uma parte para o espaço e é dispersada, perdida para o espaço, mas uma parte é retido aqui por essa camada de gases da nossa atmosfera. Então, essa temperatura no planeta fica mais ou menos estável. Então, se não houvesse essa camada de gases, a energia luminosa do Sol iria bater aqui na superfície do planeta e ser totalmente dispersada de volta para o espaço. Então, não haveria a retenção desse calor e a estabilização mais ou menos de uma temperatura média favorável à sobrevivência dos seres vivos. Então, esse efeito é um fenômeno natural importantíssimo que influenciou muito na manutenção da vida e na evolução dos seres vivos. Porém, o efeito estufa, ele não só traz benefícios. Toda a dinâmica do nosso planeta, ela exige aí um equilíbrio entre os diversos fatores. E o equilíbrio do efeito estufa é primordial para a manutenção da vida. Então, o efeito estufa ali, ele foi importante para manter a temperatura mais ou menos estável, mas só que o que está acontecendo hoje? Há uma produção maior desses gases de efeito estufa, entre eles o CO2, o metano, entre outros. Esses gases produzidos a partir das atividades humanas, seja agrícolas, industriais ou domésticas, se acumulam estão se acumulando na atmosfera e formando uma camada mais densa de retenção. Então, a energia do Sol, que é refletida pelo planeta, ela não é, ela é retida ainda mais. Então, principalmente a infravermelha, a radiação infravermelha, ela é mais retida e o que está fazendo com que a temperatura do planeta aumente. Então, isso não vai ser uma coisa assim exorbitante, 5, 10 graus. A temperatura do planeta aumentando de 1 a 2 graus já vai causar muito transtorno e desequilíbrios em todos os ecossistemas do planeta, prejudicando também ao ser humano.
Nesse esquema, vamos entender um pouquinho melhor como ocorre essa dinâmica do efeito estufa. Então, o Sol irradia sua energia luminosa, que bate no planeta, na superfície do planeta, e é refletida de volta para o espaço. Então, antes que essa energia luminosa chegue à superfície do planeta, parte dela já é filtrada por essa camada da atmosfera de gases. Então, somente uma parte vai chegar até o nosso planeta. Chegando até esse planeta, até o nosso planeta, uma parte é absorvida, uma grande parte é absorvida pelo ar, pela terra e pelas águas dessa radiação. E uma outra parte, então, é refletida de volta. Só que quando essa parte é refletida de volta para o espaço, encontra uma camada de gases ali muito mais densa e que não consegue, então, se dispersar para o espaço e fica ali acumulado entre a nossa atmosfera e a nossa superfície, o que está, de acordo com vários cientistas, aquecendo o nosso planeta e causando, então, essas mudanças climáticas que nós temos vistos sendo relatadas, né, por diversos veículos, inclusive a própria mídia. Apesar do Brasil sofrer muito com as críticas internacionais com relação ao meio ambiente, nós não somos o país que mais produz gases de efeito estufa. Até porque nós não usamos o carvão para produzir energia elétrica. A maior parte da nossa energia elétrica é produzida por hidrelétricas. Quando há uma baixa nas chuvas, uma baixa nesses reservatórios, algumas termoelétricas são ligadas, mas não chega nem aos pés do que é produzido de CO2 pela China, por exemplo, Estados Unidos e Europa. Então, mesmo a gente produzindo tão pouco gases de efeito estufa, não sendo um dos maiores produtores de gases do efeito estufa no planeta, nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente. Nós aqui possuímos a maior floresta equatorial do planeta, que tem não só vegetação, como as árvores, mas temos diversas espécies de seres vivos lá que ainda sequer foram descobertos. Então, é uma obrigação, um compromisso do Brasil de cuidar melhor disso e impedir que seja devastado não só a floresta amazônica, assim como o Pantanal, que sofreu há pouco tempo queimadas imensas e que muitos animais sofreram, morreram, alguns até são extintos, ao menos que a gente os conheça, que a gente consiga descrever ou até aproveitar alguma habilidade, algum conhecimento que esse animal possa trazer para o meio científico e a gente perde tudo isso. Então, e se isso acontecer, né, tudo isso for devastado, quem acabará perdendo ainda mais somos nós mesmos brasileiros e o resto do mundo também, porque a floresta ela não é primordial para a produção de oxigênio, como nós já vimos em outras aulas, mas ela é primordial para a manutenção do clima, para influenciar aí os ciclos de chuvas, não só no nosso país, mas para os outros países também. Diversas são as consequências desse acúmulo de gases de efeito estufa na nossa atmosfera e de outros gases também, que acabam gerando prejuízos econômicos e ecológicos. Uma dessas consequências são as chuvas ácidas. Então, esse acúmulo ou essa liberação excessiva de dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre ou até mesmo o CO2, que é liberado pela produção industrial, pela queima de combustíveis fósseis, pelos carros, pela agricultura, esses gases vão se acumular na nossa atmosfera. E que eles vão encontrar lá? Eles vão encontrar água, vapor d'água. E a água a gente sabe que é formada pelo hidrogênio e oxigênio, H2O. Esses gases, então, na atmosfera, vão reagir com a água, vai haver uma reação química lá na atmosfera, formando então diversos tipos de ácidos. E essas nuvens, que aparentemente vão parecer nuvens comuns para nós, mas quando elas se precipitarem em chuva, vão na verdade liberar aí não H2O, mas ácido, que ao cair no solo e nas águas, em cima da vegetação, prejudica demais, contamina
o solo, prejudica os animaizinhos ali menores que estão no solo, destrói a vegetação, destrói inclusive construções, prédios e obras dos seres humanos mesmo. Então a gente precisa, né, nos conscientizar que nós estamos interligados com o meio ambiente e precisamos mudar nossos hábitos para que a gente no futuro continue ainda usufruindo dos recursos do meio ambiente sem prejudicar tanto. Eu falei para vocês que alguns cientistas apontam o CO2 como responsável pelas mudanças climáticas. Não só o CO2 em si, o CO2 natural, porque há uma produção de CO2 na nossa respiração e dos outros organismos vivos que utilizam oxigênio também, mas sim de origem antrópica, das atividades humanas, né? E que esse CO2 seria o responsável pelas mudanças climáticas. Porém, há uma outra corrente de cientistas que afirmam que não há provas suficientes para dizer que o CO2 é o responsável pelas mudanças climáticas, mas que sim, que realmente a mudança climática é um fato, é uma característica do planeta Terra, que já sofreu diversas mudanças ao longo de toda a sua evolução há bilhões de anos e que vai continuar sofrendo no futuro essas mudanças, seja para aquecer o planeta ou esfriar, e outras mudanças climáticas que ocorrem aí ao longo até mesmo de um ano que a gente consegue perceber. Dos pontos que esses cientistas não concordam que o CO2 seja o vilão, o CO2 produzido pelo homem seja o vilão, é a própria história, a evolução do planeta, que nós podemos ver aqui, que, por exemplo, há 200 mil anos, a temperatura era muito maior e não havia produção de CO2 pelo ser humano. Então, hoje nós estamos com a temperatura neste ponto, média, uma temperatura média no globo, mas se nós pegarmos toda a história do planeta, podemos ver que a temperatura já esteve muito mais alta e não havia CO2 produzido pelo homem e não havia também CO2 em grande quantidade que pudesse realmente ter essa relação de causa e efeito. Aqui nesse outro a gente também pode ver a mesma coisa. Então a gente já teve, por exemplo, aqui, ó, há 345, 350 mil anos, uma temperatura muito mais alta e não havia produção de CO2 por parte do ser humano, né? O CO2 antrópico, que é produzido pelo ser humano. Mas isso não muda o fato de que o planeta sofre mudanças climáticas o tempo inteiro e que pode, sim, aquecer muito mais ou esfriar muito mais e o ser humano não tem como controlar esses eventos. Como eu disse, o ser humano ele não tem como controlar os eventos que determinam o clima no planeta, assim como ele também não conhece e não consegue ainda estabelecer como funcionam todos esses mecanismos. E um desses eventos é a atividade solar. Sabe-se que o Sol ele tem atividades de pico de liberação de energia, onde pode ser mais alta ou mais baixa, e isso vai influenciar determinantemente a temperatura do nosso planeta Terra. Que quando tiver uma maior quantidade de irradiação solar, a temperatura tende a ser maior, e quando for menor, a temperatura tende a ser menor. Então não há ainda um conhecimento total de como isso funciona, só sabe-se que isso realmente é um fator determinante para a manutenção ou equilíbrio da temperatura no planeta. Outro fator que também influencia o clima e a temperatura no planeta são as correntes oceânicas. Essas correntes funcionam como se fossem estradas por dentro dos oceanos, carregando energia ou calor de uma área mais quente para uma área mais fria e o inverso, de uma área mais fria carregando água de uma área mais fria para áreas mais quentes. Isso acaba levando calor e nutrientes, trocando calor e nutrientes entre todos os oceanos. A gente sabe também que uma alteração nessas correntes oceânicas alteram o clima não só local, mas até às vezes muito mais distante,
como também o degelo das calotas. Se for um degelo excessivo, pode influenciar essas correntes oceânicas. Quem assistiu aquele filme Procurando Dory, viu que às vezes os seres vivos, os animaizinhos ali, a tartaruga, entravam numas correntes dessa e não precisavam nem gastar energia. Eles eram levados por essas correntes de um lugar para o outro e com muita rapidez. E realmente essas correntes são reais, elas funcionam e influenciam não só o clima, a temperatura, mas também a distribuição de alimento, de nutrientes entre os oceanos e entre também as águas profundas para as águas mais superficiais. Outro elemento que também influencia muito a temperatura do planeta e é pouco conhecido o seu mecanismo de funcionamento é o El Niño. A gente sabe quando ele está acontecendo, quando ele começa, e alguns pontos de como vai ocorrer essa progressão, mas não se sabe exatamente os mecanismos que levam ao surgimento do El Niño. Ele, na verdade, é um evento que causa um aumento na temperatura aqui do Oceano Pacífico, que vai influenciar aqui principalmente os países dessa região, mas acaba influenciando também os outros, porque com a mudança da temperatura aqui, ele vai mudar os ciclos de chuvas, por exemplo, no nosso país, gerando aí alterações até e também modificações, impactos na agricultura do nosso país e dos outros também. Ele também influencia na distribuição de alimentos ou de nutrientes dos seres vivos, de águas mais frias, que é onde estão mais nutrientes, para as águas mais quentes acima. Então ele é um fator que influencia bastante, só que também é pouco conhecido pelos meteorologistas ou pelos estudiosos da área. Outro fator interessante e que é pouco citado são as nuvens, né? O meteorologista ele acaba se especializando bastante na formação dessas nuvens e no comportamento das nuvens, mas também é um fator assim, pouco previsível. Né? Então a gente sabe que a quantidade de nuvem vai influenciar a quantidade de irradiação que entra ou a quantidade de calor que é perdido da superfície para o espaço. E a formação e essa movimentação, como vai se dar essa dinâmica das nuvens, também é pouco conhecido pelos especialistas. Eles sabem como ela se forma a partir da evaporação dos vegetais, dos seres e das águas, porque as plantas também sofrem evaporação, por isso que na Amazônia chovem tanto, porque tem muita árvore lá, elas transpiram muito e acabam gerando muito mais nuvens. Né? Mas exatamente como se dá essa dinâmica da formação, da condensação, a precipitação, de onde essa precipitação vai ocorrer, são fatores ainda que não são muito bem determinados pela ciência, mas que influenciam o nosso dia. E por último, e não menos também conhecidos, são os vulcões. Até hoje o ser humano não consegue determinar quando um vulcão entrará em atividade. Sabe-se que ele vai soltar ali, se entrando em atividade, quantidade de gases, poeira, pode ser muito grande. Essa quantidade de gases vai gerar ali uma placa fechando, às vezes, uma área grande que não vai conseguir deixar entrar radiação solar e nem sair também o calor que ficou acumulado na superfície, e que sabe-se também que dos fatores que levaram à extinção dos dinossauros após a batida do meteoro, que era um meteoro grande no planeta. Então, aqueles dinossauros que não morreram por causa do impacto do meteoro, acabaram morrendo por causa dessa atividade dos vulcões, que tiveram uma atividade muito grande, liberaram muita fuligem, muitos gases, que formou em uma placa fechando todo o planeta e que não entrava radiação solar, então não havia a formação da fotossíntese, as plantas morreram, esses seres animais, esses que comiam planta,
morreram porque não haviam mais planta e também porque acabou com o tempo esfriando muito, porque não entrava radiação e com o tempo se perdeu aquele calor que estava acumulado na atmosfera e sem a radiação do sol não havia mais a formação de calor e os outros animais maiores, de grande porte, quase praticamente todos morreram. Só sobreviveram pequenos mamíferos que viviam debaixo do solo, ali escondidos em buraquinhos. O resto morreu tudo. Então, os vulcões eles podem influenciar bastante, até também no ponto de liberar CO2. Porque quando ele entra em atividade, ele libera uma grande quantidade de CO2. E o ser humano tem como prever quando ele vai entrar e o quanto ele vai produzir de gases? Não, a gente não tem como prever e nem como controlar. Então, diante de todos esses fatores já descritos que influenciam o clima e que podem até haver outros que ainda não foram descobertos, é difícil o homem determinar ou estabelecer mecanismos que possam descrever o funcionamento de todo o clima do planeta ou as mudanças climáticas. Além dos vulcões, acabei me esquecendo, há também os ciclos dos ventos. Então, nós podemos perceber que no planeta Terra há ciclos específicos de ventos, dessas camadas de ar, né? Que o ar, na verdade, a gente pensa que não tem nada na nossa volta, mas nós estamos imersos como se estivesse imersos numa piscina, mas só que nós estamos imersos numa camada de ar, de gases, de moléculas, de diversos tipos. E essas massas de ar têm funcionamentos específicos de acordo com o hemisfério que elas se encontram. Isso é possível ver que a água no hemisfério norte-sul gira para um lado, quando você enche, por exemplo, um tanque com água e tira a tampa, no hemisfério norte a água vai girar num sentido e no hemisfério sul em outro sentido. Então, tudo isso é influência dessas massas de ar que também impactam aí o clima e como a temperatura também é distribuída pelo planeta. Então, nós vemos que existem uma quantidade grande de fatores que influenciam o clima do planeta e que não é muito fácil, né? Assim, quase muito difícil de entender, compreender e descrever o funcionamento de todos eles para a gente conseguir prever o que vai acontecer no planeta daqui a 10, 20, 30, 100, 200 anos. Só nós sabemos que qualquer alteração num desses fatores, há uma mudança climática de aumento ou diminuição de temperatura, entre outras, de aumento ou diminuição do nível do mar, entre outros, né? De aumentos de seca, aumentos de chuvas, ou diminuição de um ou de outro. Então, a influência deles é fato. Como eles funcionam, o ser humano ainda não consegue determinar todos esses mecanismos. Quem sabe um dia nós possamos e assim fazermos previsões com precisão. Que hoje, quando você vê uma previsão de clima, são porcentagens, probabilidade de aquilo ou aquilo acontecer. Então, a gente não tem como prever. E também, dessa maneira, muitos cientistas dizem que também não tem como determinar que o CO2 realmente é o responsável pelas mudanças climáticas. Elas acontecem? Sim. Quem são os responsáveis e como funcionam, ainda a gente não consegue determinar todos esses pontos. Era isso, pessoal. Espero que essa aula tenha ajudado vocês a terem uma visão geral de algumas coisas e também um pouquinho mais profunda de como o planeta funciona, que existem diversos especialistas que ficam a vida inteira estudando cada ponto desses que eu falei com vocês. Especialistas só em vulcões, especialistas só em ventos, especialistas só em nuvens, porque às vezes é a vida inteira para conseguir determinar alguns mecanismos e ainda assim não saber todos. Então era isso, até a próxima.